O que eu quero é que vocês verdadeiramente se concentrem naquilo que foi passado como atividade. E essa é uma atividade mais tranquila, porque era um resumo, não era para vocês tomarem posição. Era simplesmente para resumir os pontos. Né? Quais são os resumos aqui? Né? Primeiro, como é que nós chegamos aqui? Está lá, capítulo 1, parte número 1. Né? Você tem lá um exemplo do primeiro minuto ao sexto minuto, você tem um exemplo bem curto da Islândia, né? Onde ele mostra para vocês aí exatamente o resumo completo do que foi a crise de 2007. Né? Então, é óbvio que esse documentário ele tem um apelo bastante interessante. Primeira coisa que vocês vão fazer sempre, pessoal, é antes de começar a fazer a leitura, ou antes de começar a, a concentrar nas coisas que são fundamentais, a primeira coisa que tem que saber é quem são os atores. Os atores aqui não é o AIG, é o Alan Greenspan, é o Paul Volcker, Robert Rubin e Larry Summers. São os principais atores que estão naquele cenário em 2008. São os que estão tomando decisões. Primeira coisa, de onde vieram esses caras? Os caras são da onde? Larry Summers é de que universidade? Paul Volcker, qual é a filosofia deles? Qual é o tom deles? Por que eles foram reticentes a determinadas situações dentro da crise de 2008? Qual era a ideologia imposta ali? Né? Qual era o sentido? Né? A gente vive aí brigando para que a gente tenha liberdade, liberdade para agir, liberdade para tomar decisões, liberdade financeira, o mercado menos participação do governo, menos participação de... O governo geralmente assusta as pessoas, tira a eficiência da economia. Às vezes, então essa é a lógica do que esses caras estão falando ali. Não, o governo não tem que atuar nessa área, não. O governo tem que deixar o mercado fluir. Né? Então aí que vem a formação de vocês. Né? Vocês estão enxergando isso? Quem são os atores principais? Né? Da onde que esses caras saíram? Então o primeiro ponto ali vai, eu diria que vai lá do sexto minuto, né? Até os 10 minutos, ele vai falar sobre o contraponto do Alan Greenspan, Paul Volcker, Robert Rubin e Larry Summers. Ele está lá, o Nouriel Roubini, né, falando sobre, epa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Elliot Spitzer, também, tem alguma coisa errada aqui. Mas qual é a lógica? Né? Da onde que esses caras são? Né? Da Columbia Business School. E o Alan Greenspan, Larry Summers. Larry Summers é de Harvard, professor emérito de Harvard. Né? Então, qual é a lógica que tem? Você tem a Universidade de Chicago, você tem a Universidade do MIT, cada um tem a sua doutrina, né? a sua lógica. Então, é isso que se trata esse documentário. É dispor, é mostrar essas nuances aí. Então, não é um documentário para assistir tomando 1 litro de uísque do lado, porque você não consegue se concentrar. Você tem que assistir esse documentário com atenção, com calma, observando os detalhes, pegando o livro de microeconomia, colocando do lado, pegando o livro de macroeconomia, colocando do lado, fazendo uma leitura de Alan Greenspan, né? Aí você tem a primeira parte, como chegamos na crise. Ele vai do 12º minuto, né? E vai tocando isso aí até mais ou menos os 23 minutos, explicando para vocês exatamente do que se trata. Né? Olha quem que é o Robert Rubin, secretário do Tesouro Nacional. Né? Mas olha onde que ele nasceu. Né? Olha onde que a empresa que ele trabalhou, Goldman Sachs. Né? E depois da Goldman Sachs, ele foi na Secretaria do Tesouro Nacional. Um documentário é claro nisso. Né? A cooptação que o sistema financeiro fez sobre o governo. O documentário tenta fazer isso para vocês. Tenta trazer isso para vocês. Agora eu pergunto para vocês.
vocês, economistas, formados daqui a pouco, 2000 e... Hoje nós estamos em 2021, 2022, vocês vão estar, 2023 vocês vão estar no mercado. Já passou a crise eleitoral, vocês vão estar no mercado, o mercado crescendo, seja qual for o lado, o mercado vai estar explodindo e vocês vão estar no mercado. E aí, vocês vão tentar entender ou não vão tentar entender como que o governo age e como os bancos agem? E o que que o governo, o que que na realidade o governo fez? Pega esses caras que entendem do mercado financeiro e traz aqui para eu entender como é que eu vou regular. Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desenvolver a economia? É um assunto muito sério isso. Foi secretário entre 95 e 99 e posteriormente se tornou presidente do Comitê Executivo do Citigroup, né? Larry Summers, quem foi Larry Summers? Secretário do Tesouro americano. Em 1991 deixou Harvard para se tornar vice-presidente do desenvolvimento econômico e economista-chefe do Banco Mundial. No ano de 99 se tornou secretário do Tesouro Nacional, deixando o cargo em 2001 para se tornar presidente da Universidade de Harvard. Foi assistente do presidente Obama. Professor emérito de Harvard. Paul Volcker assumiu a presidência do Fed em 1979. Um dos mais... Está lá no documentário, vocês viram ele falando. Ele foi lá, estava tomando seu uísque, estava falando lá na hora. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Se tornou conhecido por sua política de arroxo monetário durante a década de 80 e foi responsável por controlar a inflação americana que persistiu elevada durante toda a década de 70. Vocês se lembram do material que eu pedi para vocês lerem? Do Howard Marks? Aqui, ó. Esse material aqui, do momento que nós estamos passando agora, pedi para vocês lerem, porque ele está associado a esse assunto aqui. Né? Nós tínhamos uma crise de inflação aí na década de 70, 80, que foi ele que resolveu. Como? Fazendo política monetária, fazendo a regrinha de Taylor. Né? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com a minha pasta aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, quem mais? Qual é o próximo ator? Né? Aí o Alan Greenspan. Né? Alan Greenspan também foi presidente do Banco Central Americano. Né? E ele estava no cargo na época. Né? Na realidade, ele estava no cargo um pouquinho antes. Depois, quem estava no cargo era o Ben Bernanke, né? Que passou 2008 aí fazendo umas ações bastante interessantes. Mas o Alan Greenspan, o que é que ele fez? Qual foi o papel dele, né, como presidente do Banco Central americano? Ele não foi depor em nenhum momento no documentário. Vocês não viram o nome dele lá. Mas ele estava por trás de toda a estruturação da política monetária, né, do combate à inflação, de melhorar a dinâmica de desenvolvimento capital. Quando você fala assim, não, o mercado de capitais brasileiro está embrionário perto do mercado de capitais americano. Mas qual foi o preço para o mercado de capitais americano ter essa dinâmica toda que todo mundo quer investir lá nos Estados Unidos ao invés de investir no Brasil? Qual é a dinâmica? O que é que tem lá? Por que esses caras deixaram de desenvolver? Será que foi o excesso de regulamentação ou foi achar o ponto certo para deixar esse troço desenvolver? Até que ponto uma regulamentação pode inibir? Até que ponto uma regulamentação pode desenvolver um mercado? Então, entender a cabeça desses caras é entender o que aconteceu na crise de 2007, 2008. Né? Como chegamos na crise? Bom, é preciso dar um passo atrás. Voltar lá na época de 1929, né? E a partir daí, vocês vão somando. Veja, tem 36 a teoria geral, na década de 40 a implantação do modelo keynesiano,
vai de 40 a 80, e os 40 anos de predomínio da teoria keynesiana na política econômica, né, política monetária, política fiscal, uma grande briga aí do Milton Friedman em relação às atitudes do Banco Central, na década de 80, década de 70, né? Então tem uma série de coisas aí que está por trás dessa contextualização. Então tivemos diversas medidas que desregulamentaram o setor financeiro, promovendo uma expansão de forma concentrada. É a história da estrutura de mercado, né? Ou seja, como que nós chegamos nessa crise? Nós fomos, a partir da década de 30, 40, 50, nós fomos melhorando a dinâmica do mercado financeiro. De que forma? Fomos tirando algumas hipóteses, fomos tirando alguns regulamentos para que a gente pudesse tornar a economia mais dinâmica. Esse é o ponto que a gente... esse é o ponto principal, mas qual foi o contraponto? Que fazendo isso, você foi tornando a economia ou o sistema financeiro mais concentrado, né? E algumas companhias tornando proporções gigantescas. Então, essa é uma questão, é um fato, né, que a gente deve também observar. A desregulamentação das atividades financeiras ocorreu através da Lei Glass-Steagall, né? Ou seja, essa lei, pessoal, foi uma lei mais, né, que permitiu, a partir da década de 30 e 40, que o mercado se desenvolvesse. E por que essa lei apareceu na década de 30? Justamente por conta da crise de 29, né? Porque muitas coisas estavam acontecendo e essa lei meio que proibia, por exemplo, um banco comercial pegar o capital do seu cliente e investir em derivativos, investir em ativo de risco. Então, essa lei meio que previa isso. E à medida que o tempo foi passando, essa lei foi sendo quebrada, né, para que você tivesse uma dinâmica maior. Então, tinha diversas situações em que você estava querendo garantir a liquidez do mercado por meio de uma lei. Com licença, professor. Não. O senhor permite uma pergunta ou melhor no final? Melhor no final, mas vai anotando, que eu vou responder, tá certo? Ok. Bom, aí o que nós temos aqui, né? Nessa lei, essa regulamentação, essa forma de controlar com medo de uma nova crise a partir de 29, aí foi se gerando diversas amarras. A partir da década de 40 e 50 foi se retirando. Chegou na década de 80, naquele momento da década de 80 que nós tivemos o mundo todo, seja a Inglaterra, né, seja os Estados Unidos, seja o Japão, né, seja a Alemanha, tentando desregular o mercado financeiro, tentando tornar o mercado financeiro mais dinâmico no mundo todo, aparece essa amarra aí. Então, a tentativa foi de ir retirando essas regulamentações. Qual foi o preço? Eles tornaram o mercado dinâmico demais. Dinâmico ao ponto de criar uma nova bolha, criar uma nova crise, que nós observamos em 2007, 2008. Entretanto, o mercado hoje americano é completamente desenvolvido. Quando você fala em mercado de capitais, você fala, lá as coisas funcionam, porque todo mundo conhece o mercado financeiro. O Japão, a Inglaterra, mesma pegada. Bom, aí nós temos, no ano de 1999, né, a revogação de determinadas amarras, permitindo, inclusive, fusões de empresas. Talvez esse a grande fragilidade aí do sistema, né? Por quê? Porque no momento em que você gera uma empresa gigante, você gera uma coisa chamada risco moral. O que é o risco moral? Se vocês estudarem microeconomia, que vocês já estudaram em microeconomia, né? É um dos motivos para você não conseguir chegar no equilíbrio geral da microeconomia.
Você tem seleção adversa, informação assimétrica e risco moral. São os 3 grandes pontos que você não consegue chegar num ponto de equilíbrio na micro. E, sobretudo, na macro. O risco moral é um dos maiores problemas. Mas o que é o risco moral? O risco moral é você comprar um apartamento, em determinado momento da vida você não consegue pagar aquele apartamento e você sabe que lá no fim o governo vai te socorrer. Então você não vai se preocupar muito com isso. Então, você sabe que lá no final alguém vai te salvar. Então, e isso aconteceu quando o conglomerado começou a aumentar, ou seja, você começou a ter grupos formando e aí, em algum momento, eles acreditavam que, bom, se a gente ficar grande o suficiente, qualquer porcaria que a gente fizer aqui, o governo vai socorrer. E aí? Aí você permite que o mercado faça realmente o quê? Eles criam um apetite ao risco. Ou seja, eles criam situações para arriscar mais, porque alguém vai me socorrer no final. Eles não fizeram isso em 29, então agora vão fazer. Né? Então, quanto maior o tamanho da empresa, aí o que aconteceu em 2007, 2008? O Banco Central permitiu que um banco quebrasse, um banco de 100 anos, o Lehman Brothers, que quebrou e falou, não vamos socorrer ninguém não. Vocês não são de mercado, vocês se viram aí. A decisão só veio depois, 2010, 2009, 2010. Mas até naquele ponto, a crise foi estourada justamente para evitar o risco moral. Bom, olha lá a composição do sistema financeiro americano no final dos anos 2000. Né? Então você tem banco de investimentos, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Bear Stearns. Aí tem um conglomerado desse troço todo aqui, Citigroup e JP Morgan. Agências de avaliação, Moody's, Standard Poor's e Fitch. Companhia de seguro, AIG, MBIA e Ambac. Ou seja, você tem aqui poucas empresas controlando determinadas situações. Então, isso no começo dos anos 2000, mas a partir dos anos 80 foi permitido que algumas cláusulas do Stigl fosse quebrado. E aí foi permitindo Citigroup, JP Morgan se concentrarem. Né? Logo após a revogação da lei, ocorre o estouro da bolha das ações em 2001. Então, isso a gente já não foi tão gigante como a de 2007, 2008, mas foi já uma manifestação daquela situação financeira. Mais para frente vocês vão perceber que isso não tinha muito a ver com essa regulação, tem a ver com outros fatores, mas esse fator foi registrado, sobretudo no documentário. A SEC, né, que é a nossa CVM aqui, é responsável por regular o mercado de capitais, não fez nada em relação a isso. Essa é a acusação do documentário. Né? Essa é a parte que vocês devem ler, assistir lá com calma e ter uma atenção sobre isso. Ok? Bom, aí nós chegamos, né, início da década de 90, com a ideia dos derivativos. Mas veja bem, aqui é que entra a grande contradição do derivativo. Derivativos é uma ferramenta que a gente tem, né, para necessariamente a gente reduzir risco. O ideal é que você contrate um derivativo para se proteger contra variação de preços. Né? No entanto, o derivativo foi acusado de aumentar o risco. Então, essa é uma situação que a gente tem que lembrar vocês. E é justamente por isso, né, que o documentário fica naquela. O culpado foi o derivativo. O culpado foi esse produto chamado derivativos. E quando você fala em derivativos, em determinadas situações, as pessoas têm até medo. Não quero nem saber disso. Não quero me meter nisso. Mas, na realidade, a essência dos derivativos é o contrário.
Você cria um derivativo justamente para proteger a sua carteira. A ideia é justamente você ter uma possibilidade, por exemplo, você cria um CDS, você cria um CDO para proteger a variação de preço, não para você especular nele. A ideia não é, e se deixar vocês aqui, vocês vão querer especular. Então a ideia é lembrar vocês que não, a natureza do derivativo é proteção. E vocês vão entender isso com muita propriedade quando você estiver estudando mercado futuro, onde a gente vai conversar sobre isso muito. Né? Então, essas tentativas de regular os derivativos, né, foi muitas vezes colocada em pauta, e aí ali estavam Larry Summers, Alan Greenspan, né, tentando ponderar essa criação de regulamentação sobre derivativos, até mesmo porque você tem grande parte dos atores que usam derivativos de forma correta. Como é que fica uma empresa, por exemplo, de transporte aéreo, no seu boom, se ela não se proteger contra a variação de preço da gasolina, ou do petróleo, do querosene aéreo? Como é que ela se protege? Porque a oscilação de preço do petróleo toda hora. Agora, como é que ela faz uma promoção para você viajar e depois ela tem que comprar gasolina a um preço maior? Não pode, ela tem que fazer proteção. Né? Empresa de energia que demanda energia, tem que fazer proteção, porque se tiver um aumento de energia, como é que vai ficar aquela parte do custo dela? Então, é para isso que se tem essa história do... Então, veja, pessoal, tem uma questão aqui dos CDOs, né? Os bancos que concediam empréstimo e realizavam hipotecas repassavam esse título de dívida para um banco de investimento que reuniam em um chamado, né, obrigações de dívidas colateralizada. Obrigações de dívidas. Né? É o que a gente chama hoje aqui de CRA, de CRI, LCA, LCI. Né? É onde a gente tem alguém fazendo uma hipoteca sobre determinado apartamento ou um imóvel, né, de 30 anos, e para você necessariamente não ficar até o vencimento com essa hipoteca, você vai lá no mercado e negocia isso. E negocia isso como se você estivesse recebendo uma antecipação daquela no longo prazo para o tempo presente, descontada uma taxa, tem uma taxa de desconto aqui, né? E aquele cara que compra isso vai ficar recebendo aluguel durante 30 anos, mas você pode antecipar isso para uma outra, ou trazer esse recurso para cá para fazer uma outra operação. Então, as duas partes podem ganhar com isso. Bom, o subprime é nada mais, nada menos que, olha, se a gente tem risco moral, a gente tem a questão do risco moral, lá no final alguém vai me socorrer, aumenta meu apetite ao risco. Eu vou começar a fornecer crédito para todo lado. Essa é a impressão que o documentário dá para vocês. O documentário fica nessa posição. Olha, o problema aí foi eles trabalharem com risco moral. Eles achavam que o governo tinha que salvar, o governo não salvou, papapá. Não, na realidade é outra coisa. Tem uma outra variável mais importante que isso que nós vamos ver na próxima aula. Aí nessa aula, né, a tentativa do documentário é jogar essa culpa exatamente na regulação do derivativo. Bom, aqui tem uma caricatura do como que era a lógica do derivativos, né, do tomadores de empréstimos imobiliários, né, passa ali para emprestador inicial, aí o emprestador inicial, que geralmente passam para os bancos de investimento, essas hipotecas, esses empréstimos, esses caras geram aí um produto financeiro chamado CDO, que eles fazem uma espécie de securitização da dívida, empacota tudo isso em um canto, tudo quanto é dívida, hipoteca, dívida de crédito estudantil, dívida de cartão, dívida
né? A securitização é aquilo que vocês hoje em dia recebem telefonema em casa e toda hora querendo alguém comprar a tua dívida e entregar um produto mais barato para você. Então, é algo que está acontecendo agora, né? Aqui no Brasil, muito fortemente. Né? Ninguém ligando para a tua casa, fala assim, você tem uma dívida aqui, você não quer negociar essa dívida, eu dou até 60% de desconto. Como é que você faz isso? Bom, então, a gente vai fazer isso, você diminui aqui, mas você fica mais tempo comigo aqui. Então, é uma forma de fazer essa negociação, que é um produto financeiro, e de forma inteligente, né? Não é uma forma, não é um... Então, isso aqui tem aí um processo, né, de geração de um produto financeiro, que é uma espécie de securitização, e você compra a dívida e você transforma essa dívida em um produto financeiro que vai ser negociado no mercado secundário, né? Bom, sistema financeiro de 2001 a 2007, vocês lembram muito bem, teve um boom aí no mercado, não só de imóveis nos Estados Unidos, mas teve um boom também no mercado de commodities, as bolsas estavam tudo subindo fortemente, as empresas estavam abarrotadas de dinheiro, os governos estavam fazendo Copa do Mundo, estavam fazendo gastos aí excessivos, estavam fazendo gastanças que não deveriam ter sido feitas naquele momento, mas deveria ter sido preparando para determinados momentos que viria depois. A gente gastou de forma a fazer festa ao invés de fazer investimentos estruturantes. Então, teve uma série de situações que tinham um boom econômico ali entre 2001 e 2007. E veja que 2001, nós vamos completar agora em setembro 20 anos daquele ataque na Torre Gêmeas, né? 20 anos de ataque no coração do capitalismo mundial. Então, qual foi a forma, no período seguinte, de fazer com que a autoestima do cidadão americano voltasse ao ponto de equilíbrio? Porque eles estavam todos abatidos. Bom, vamos fornecer crédito para esse pessoal, vamos permitir que eles consumam, que é a coisa que o americano mais gosta de fazer, é consumir. Então, tem uma lógica por trás desse negócio, desse boom de 2001 a 2007, né? Você tem aí um processo de crescimento econômico no mundo, né? E é onde que cria-se um apetite financiador. É onde que se cria, não vamos analisar risco, não. Não vamos analisar crédito, não. Vamos, empresta aí 3, 4 vezes. Lembra daquela prostituta que comprando um apartamento, já estava comprando o segundo, terceiro apartamento? Né? Como é que vai pagar? Não sei, eu vou embora. Estão me oferecendo crédito, eu vou pegar. Então, na realidade, tinha dinheiro em abundância. E a autoestima se dava pelo aumento de crédito. Taxa de juros reduzindo, aumento de crédito subindo. Então, você tinha dinheiro rodando pelo mundo todo, né? Isso gerou realmente uma situação né, de subprime, criação de produtos financeiros, aumento tecnológico. Em 2001, 2007, teve um aumento tecnológico enorme. Os mercados estavam muito mais dinâmicos, os produtos estavam muito mais fáceis de ser negociados. Então, tudo isso. Bom, eu já vou recomendar aqui para vocês obterem o livro do Martin Wolf. Bom, nessa situação, você tem um excesso de dinheiro rolando pelo mundo, então você tem um excesso de recursos e você tem, né, uma alavancagem enorme dos bancos, que vocês observaram lá no documentário. Chega a 33 para 1, né, os bancos. Então você tem, na realidade, né, um contexto extremamente de abundância financeira e que você tem, na realidade, uma facilidade para poder para tomar empréstimo sem risco, né? CDS foi o principal instrumento financeiro criado durante o período da bolha pela empresa de seguro AIG. Mas o que é o CDF, né? O CDS, né? É um produto financeiro para proteger um outro produto financeiro, né? Então você tem um CDS que é o seguro do CDO.
E isso foi uma forma de você ir cada vez mais tornando dinâmica aquele produto e cada vez mais tornando esse processo de financeiro, né, mais avolumado. Bom, qual era a lógica aqui, né, desse produto CDS e CDOs? A mesma empresa estava fazendo tudo, né? Aí vem a estrutura de mercado, aí vem a ideia do estrutura de mercado, aí vem o tamanho desses conglomerados financeiros, aí vem a ideia da cooptação do Tesouro Americano, presidente do Banco Central, né? E atores da SEC, todos sabiam exatamente, né, desses produtos financeiros, dessa dinâmica. Então, aí é que vem a cooptação. O mercado financeiro comprou os políticos, né? Então, você tinha, na realidade, um controle completo do sistema por meio dos produtos financeiros. Essa é também uma mensagem interessante que a gente deve colocar na mesa. Esse economista, Rajan, né, em 2005, ele estava apontando esses problemas. E o Banco Central e a SEC, né, meio que, não vamos mexer com isso. Bom, pessoal, aí vem a crise de 2008, né, a crise com a quebra de 2008, 12 de setembro de 2008, eu lembro como se fosse hoje, porque foi exatamente nesse ano que nós abrimos o projeto Sala de Ações da Universidade. E a gente estava na crista da onda, ou seja, estava lá em cima, estou comprando no topo, digamos assim. A gente comprou no topo o mercado financeiro. E veio a crise em 2008, e nós estávamos mergulhados, começando a desenvolver o projeto, e foi aonde nós aprendemos, foi o momento que nós mais aprendemos dentro do projeto, né? Como que as coisas estavam fluindo naquela época. Todo mundo estava em euforia, todo mundo estava comprando tudo, aí de repente veio uma crise, tem uma correção de 60%, pronto, né? Aí foi o momento mais interessante para a gente. Aí em 2009, 2010, Ben Bernanke, né, que já estava no Banco Central, ele começou a injetar, como agora está acontecendo na economia americana, injetar bilhões de dólares para que você possa ter uma recuperação da economia. Então, quais são as questões importantes para que vocês possam pensar com calma e elaborar um resumo um pouquinho melhor, né, preparados? Né? Questões que eu vou cobrar de vocês na primeira prova. Né? A primeira prova vai ter uma questão só daqui, desse documentário. Né? Então, veja, papel da regulamentação. Qual é o papel da regulamentação? E nessa turma eu vou cobrar um pouquinho mais de precisão na questão da teoria microeconômica. Derivativos foi construído para proteger, para diminuir o risco, e na realidade ele trouxe mais risco. Questão importante, questão da agência de risco, né? Questão da ética profissional, acabei comentando com vocês sobre isso. Apostar contra o CDO sem possuir CDO, venda descoberto, né? Então você começa a ter operações que você começa, até recentemente aconteceu, né, com aquela empresa de games, né? Onde você começou a negociar ativos da empresa e ela não tinha todo aquele ativo, tinha menos. De repente aconteceu o que aconteceu. Qual é o papel da universidade nesse ponto? Né? Então veja, pessoal, esse aqui foi na realidade uma síntese que eu fiz para que vocês possam fazer uma leitura mais madura desse material que eu permiti que vocês fizessem aí, né? Que vocês fizessem aí a visualização